Romanos, capítulo 7. O cristão liberto da lei. Ou vocês não sabem, irmãos, falo a pessoas competentes em matéria de lei, que a lei tem domínio sobre alguém só enquanto ele vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto este vive, mas, se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, se ela se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Mas se o marido morre, ela está livre em relação à lei, de modo que não será adúltera se ela se casar com outro homem. Meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro, que ressuscitou dos mortos, e assim produzirem frutos para Deus. De fato, quando vivíamos submetidos a instintos egoístas, as paixões pecaminosas serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava, fomos libertos da lei, a fim de servirmos sob o regime novo do Espírito, e não mais sob o velho regime da letra. A lei e o pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, nem teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado aproveitou a ocasião desse mandamento e despertou em mim todo tipo de cobiça, porque, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri. O mandamento que devia dar a vida tornou-se para mim motivo de morte. Porque o pecado aproveitou a ocasião do mandamento, me seduziu e, através dele, me matou. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então uma coisa boa se transformou em morte para mim? De jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, através do que é bom, produziu em mim a morte, a fim de que o pecado, por meio do mandamento, aparecesse em toda a sua gravidade. A força do pecado. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Assim, encontro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. No meu íntimo, eu amo a lei de Deus, mas percebo em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte? Sejam dadas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pela razão eu sirvo à lei de Deus, mas pelos instintos egoístas sirvo à lei do pecado.